Visualização para analistas de dados. Vamos conversar sobre isso agora. Como analista de dados, uma parte fundamental do seu trabalho será criar visualizações que descrevam o resultado do trabalho de análise. De fato, fizemos isso em todos os projetos até aqui. Foram 9 projetos. E faremos agora no projeto 10, que traz a insanidade total de 50 visualizações em um único projeto. Eu vou trazer já, passo a passo aqui mesmo neste capítulo. Ou seja, uma parte considerável do seu trabalho será construir visualizações para você transmitir o resultado do trabalho de análise. Você não vai simplesmente entregar uma tabela ao tomador de decisão, ao gestor, ao cliente. Você tem que explicar o resultado do processo de análise, tem que explicar os insights. Não espere que a sua audiência descubra os insights de maneira automática só porque você criou um belo gráfico 3D. Não é assim que funciona, ok? Então, procure sempre que possível praticar a construção de visualização de dados e, acima de tudo, aprender a interpretar esses gráficos. E fizemos esse exercício em todos os projetos até aqui e faremos agora no projeto de número 10. Por isso, é fundamental conhecer os principais tipos de gráficos, quando usar cada tipo e, principalmente, aplicar storytelling para comunicar o resultado do trabalho de análise. Daqui a pouquinho, nos próximos vídeos, eu vou trazer para você os principais tipos de gráficos e quando aplicamos os principais tipos. Eu não gosto muito de ficar criando regra e padrão e decoreba, ok? Porque não é decoreba. Use um gráfico de barras sempre que tiver variáveis categóricas. Ok, aí você interioriza essa recomendação e pronto, se fecha completamente para o uso de qualquer outro tipo de gráfico. Isso não é legal. Nós temos aí uma série de opções à nossa disposição, diferentes tipos de gráficos, ferramentas. Então, ficar criando esse decoreba, use esse gráfico se isso acontecer. Aí, se aquilo não acontecer, pronto, eu faço o que agora? Mando mensagem para o suporte da SA? Não, até porque o acesso ao curso vai acabar em algum momento. Então, você tem que aprender, na verdade, a ter o bom senso e o feeling de quando você vai criar um determinado gráfico ou outro. E praticamos isso ao longo dos projetos, vamos praticar ainda mais neste capítulo. A ferramenta usada para criar as visualizações será apenas um detalhe, e um gráfico de barras simples, com um bom storytelling, será muito mais efetivo do que um gráfico 3D de difícil compreensão e análise. Eu ensinei a você em um dos projetos aqui como criar um gráfico 3D, eu disse inclusive na ocasião, não use gráfico 3D, apenas aprenda a criar para a eventualidade de ser necessário por conta de um projeto, etc. Mas, na grande maioria dos casos, um bom gráfico de barras, construído de maneira clara, profissional e com storytelling, vai resolver mais de 80% das situações, tranquilamente. Então, não é necessário ficar decorando o que é cada tipo de gráfico, quando usar cada tipo. Se preocupe, na verdade, com a última frase aqui, ó. Conheça a sua audiência. Para quem você vai apresentar o resultado da análise? Para um gestor? Para um tomador de decisão? Para um executivo C-level, ou seja, CEO, CIO, CFO e assim por diante? É para um cliente que não tem nenhum tipo de conhecimento em análise de dados? A sua audiência é que vai determinar o melhor tipo de gráfico. Não a regrinha do decoreba, use esse gráfico se isso acontecer. A sua audiência que vai determinar a sua escolha. Se você estiver apresentando o resultado da análise para uma audiência que não tem muito conhecimento técnico, um gráfico simples é o ideal. Para uma audiência com conhecimento mais técnico, talvez você possa usar um gráfico estatístico de nível um pouquinho mais alto. É a sua audiência, no final das contas, que determina o tipo de gráfico que você utiliza. Nos próximos vídeos eu vou trazer algumas dicas para você. Muito obrigado e até a próxima aula.